Bom dia, você telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o Tribuna Livre, segundo programa do Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro. E hoje nós vamos abordar alguns temas que são palpitantes e de interesse da nossa sociedade. Nós vamos falar sobre a questão da saúde no Distrito Federal, nós vamos falar sobre o desdobramento do julgamento do mensalão do PT junto ao Supremo Tribunal Federal e vamos falar, naturalmente, de esportes também. E para falar do tema saúde no Distrito Federal, nós contamos aqui com dois convidados ilustres. Nós temos aqui a doutora Maria Quitéria, que foi chefe de clínica do Hospital Regional de Planaltina, é oncologista e é também obstetra. E temos também o doutor Gutenberg Fialho, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, especialista em medicina do trabalho e também pós-graduado em administração hospitalar. E agora, para que a gente possa falar sobre essa questão da saúde no Distrito Federal, primeiramente nós vamos chamar a matéria feita pela nossa amiga Bruna Medeghini, que ouviu a população sobre a questão da saúde no Distrito Federal. Pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria mostra que mais da metade da população brasileira considera o serviço público de saúde de sua cidade péssimo ou ruim, e 68% dos brasileiros tem a rede pública como único ou principal fornecedor de serviço de saúde. De acordo com o Índice de Desempenho do SUS, divulgado pelo Ministério da Saúde em março deste ano, o Distrito Federal ficou em 20º lugar em prestação de serviço de saúde. Vamos agora conversar com algumas pessoas que precisam deste atendimento. Encaminharam a gente para cá, já tem mais ou menos umas 3 horas que a gente está aqui esperando atendimento e não tem uma resposta. O hospital está lotado e o atendimento está péssimo. Você chega com dor, você sai pior. Demora umas 5, 6 horas para te atender. Aí, na terça-feira eu estive aqui, só tinha 2 ortopedistas. Aí a gente abre a porta, não tem ninguém do outro lado. Eles não dão nenhuma satisfação para a gente. Aí diz que está atendendo lá em cima, na cirurgia. Quer dizer, um hospital desse porte, com um ortopedista para atender a população. Entendeu? Isso é um absurdo. O índice avaliou entre 2008 e 2010 os diferentes níveis de atenção do SUS. Numa escala de 0 a 10, o DF levou nota 5,04 nos serviços e nas ações realizadas pelo governo na área. Já tem 3 horas que eu estou esperando, não fui chamada, só me chamaram, perguntaram o que eu tinha, mediram minha pressão e pediram para mim aguardar. E até agora não me chamaram nada. Durante a análise, foi verificado como anda a infraestrutura do setor, além de analisar se os serviços oferecidos têm capacidade de dar melhores respostas aos problemas de saúde da população. Ao chegar, me deparei com uma recepção com cadeiras quebradas, vazamento no teto, lixo no chão. Então eu já estou frustrado, né? O atendimento não sei quando vai acontecer. Queria que alguém me respondesse. Que dia que vai atender o bebê que está com febre? Essa é a pergunta. Vim fazer revisão aqui no dedo, mas está demorando demais a gente ser chamado aí. Aí, como já fez a ficha, tem que esperar mesmo, né? A saúde de Brasília está uma vergonha. Estou com trombose, saí do hospital de base para vir para cá para pegar encaminhamento, era 10 para as 4, agora já é 5h20, nem triagem eu passei. Só fiz a ficha, estou aguardando até agora. E aí, eu vou até quando que eu vou nessa? Eu vou embora. Bem, queremos então apresentar a doutora Maria Quitéria. E, doutora Maria Quitéria, parece que o sentimento da população é de que realmente a saúde no Distrito Federal está um caos. É reclamação geral, dos pacientes em geral, né? O que está acontecendo, acredito que seja falta de gerenciamento em cada região, ou seja, cada regional. Mas o que é falta de gerenciamento para que a população possa entender mais de perto? Porque o que interessa à população é chegar no hospital com uma dor de cabeça e ter um atendimento médico. O que significa essa falta de gerenciamento? O que o governo tem a ver com essa história? Muita vez. Teve concurso que foi feito por questões salariais também. Os colegas não ficaram e muitos entraram nos hospitais, muitos foram concursados, muitos entraram pela secretaria e pediram demissão. Está aqui o colega que pode dizer ou não. Doutor Gutenberg Fialho, que é presidente do Sindicato dos Médicos, o que é essa falta de gestão, de gerenciamento? O grande problema da Secretaria de Saúde, da saúde do Distrito Federal hoje, primeiro, é a falta de profissional. De uma forma geral, mas especificamente
falta de profissional médico, enfermeiro, atendente. Falta em todas as áreas. Mas a maior carência é de profissional médico. Nós temos um quadro de médicos que estão se aposentando e não houve a devida reposição. Você tem a população, o aumento da população, o aumento da demanda, o aumento crescendo nas regionais, nos hospitais, e não se está contratando médico suficiente para atender essa demanda. Mas na propaganda do governo, o governo diz que está toda hora contratando gente para a saúde, e a gente só vê esse tipo de propaganda. Na realidade, houve um concurso só no início do governo, os médicos que passaram no concurso, 60% assumiu, desses 60%, 80% pediu demissão. As razões são inúmeras. As péssimas condições de trabalho, você tem um parque hospitalar totalmente destruído, os hospitais... Destruído o parque hospitalar? Os hospitais com estrutura física precária, você tem médico trabalhando em consultório, que é uma verdadeira cela, não tem mobiliário, o médico trabalhando em mesa quebrada, em cadeira quebrada. Nós fomos recentemente visitar o Hospital da Ceilândia, o colega estava sentado numa mesa que não tinha, numa cadeira que não tinha encosto, né? Você chega no hospital, no Ponto-Socorro de Sobradinho da mesma forma, chega no Hospital do Gama, a mesma situação. Sem contar, Gutenberg, o mínimo que falta é papel para escrever. No atual governo, você não tem, em 1 ano e 8 meses de governo, uma ação efetiva para estancar o processo. A partir de agora, as coisas vão melhorar. Não está vendo isso. Nós estamos vendo cada dia a coisa degringolando. Então, queremos agradecer aí o doutor Gutenberg, a doutora Maria Quitéria, e dizer que o nosso programa Tribuna Livre estará sempre à disposição para que vocês possam aqui participar e abrilhantar esse nosso programa. Agradecemos o espaço que estão nos dando e gostaria de aproveitar também para fazer um apelo à população que apoie o Sindicato dos Médicos no sentido de pressionar o governo, de cobrar do governo políticas para resolver o problema da saúde pública do Distrito Federal. O Sindicato dos Médicos está toda semana na mídia, toda semana nas rádios, toda semana nos hospitais, mostrando a situação da saúde pública e pedindo que o governo tome medidas imediatas, porque o problema da saúde não pode esperar. Nós precisamos contar com o apoio da população. Sem uma força popular, as coisas não andam. A pressão popular, o clamor popular é que faz com que o governo tome medidas resolutivas. Eu acho que o sindicato está na posição dele, tem que cobrar mesmo, e a população teria que ajudar muito mesmo ao sindicato continuar com esse trabalho. Perfeito. Encerramos esse bloco e daqui a 1 minuto nós retornamos com o tema desdobramento do mensalão do PT lá no Supremo Tribunal Federal. Existem fluidos indispensáveis para a manutenção da vida. Mas quando o nível baixa, a situação fica crítica. Isso é tão preocupante quanto o banco de sangue sem estoque. Por isso, a sua doação é fundamental para o banco de sangue não ficar assim, vazio. Você é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Fundação Hemocentro de Brasília. Estamos voltando agora com um bloco para agora debater sobre a questão do julgamento do mensalão do PT que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Como vocês sabem, a denúncia foi oferecida pelo Procurador-Geral da República e tivemos também a apresentação das defesas. Os advogados tiveram a oportunidade de apresentar as defesas. De modo geral, negam a existência do mensalão. Alguns admitem o recebimento de dinheiro, mas todos falam que esse dinheiro era, na verdade, para a Caixa 2, para pagamento de despesas de campanha, pagamentos, enfim, os mais diversos. E para conversar conosco sobre esse tema, trouxemos aqui nosso amigo João Eduardo Zisman, que é articulista político, jornalista, né? E temos também o nosso amigo Luiz Solano, que é colunista do site Entorno Sul. Então, gostaríamos de começar aqui com o João Eduardo Zisman para nos falar o que ele acha da expectativa da população e, principalmente, das defesas que foram apresentadas pelos acusados. Primeiramente, Ribeiro, é um prazer estar aqui com você, nesse seu segundo programa. Desejo sucesso.
E o tema é palpitante e triste ao mesmo tempo. Né? A população está esperando que esse julgamento realmente dê frutos, né? Que saia a punição condizente com cada delito que está ali exposto na denúncia que foi proposta pelo Procurador da República. E o que você acha? Pelas defesas que foram apresentadas, você acha que essa expectativa da população vai se concretizar? A depender dos advogados, aliás, todos medalhões, todos muito bem remunerados, todos os clientes são inocentes, né? Mas os delitos foram os crimes apontados ali na denúncia do procurador, eles estão muito evidenciados, bem evidenciados, e a população não está mais boba, a população clama por justiça. Eu acredito que a desculpa de Caixa 2, de dinheiro para fazer política, para fazer campanha, ela não cola mais. Se houve, no mínimo, sonegação fiscal, é crime. O cidadão comum, ele vai ser imputado por isso e vai ser penalizado e vai cumprir o seu delito. Agora, ninguém ali está acima do bem e do mal. Eu acho, sim, o julgamento não é político. O julgamento ali é de cidadão que descumpriu a lei. Ele tem que ser punido e exemplarmente. Doa quem doer, a justiça é para isso. Perfeito. Luiz Solano, eu sei que você anda muito na cidade, eu sei que você ouve as pessoas, e até tive notícias que você andou pela rodoviária, não é verdade? O que você sente por ali com relação a isso? Veja bem, nós temos aí 11 juízes, 38 homens brasileiros e 200 milhões de pessoas na expectativa de um julgamento. Eu tenho conversado com as pessoas na rodoviária, nos ministérios, no Congresso Nacional, tenho andado nas paróquias e é uma expectativa muito grande. Se eles não forem condenados, haverá uma decepção não de meia dúzia, mas haverá uma decepção de 200 milhões de pessoas. Eu tenho um programa de rádio que eu faço para Belém e sempre que o articulador do programa, o âncora do programa me pergunta sobre Brasília, quando eu falo sobre Brasília, dessa expectativa, ele diz lá em Belém de que a expectativa também é muito grande. Eu, como jornalista, com 59 anos de profissão, ficarei decepcionado se essas pessoas forem absolvidas. Porque aqui eu cito um caso do Ceará, uma senhora que roubou um pacote de bolacha para se alimentar e alimentar os seus filhos, ela foi condenada. Ela foi processada e não teve direito à defesa. E esses aí estão sendo julgados, roubaram muito. Essa é a minha colocação feita. Houve crime, houve delito e devem ser condenados como quer a população deste país. Então, assim como o João Zisma, você entende que a população está convencida de que efetivamente aconteceu o mensalão do PT, de que verbas públicas foram desviadas e que os autores são aqueles mesmos denunciados pelo Procurador-Geral da República. Exato, foram 70 pessoas que eu ouvi ontem, pelo menos 65, elas estão aguardando, estão na expectativa e elas esperam a condenação dessas pessoas. Elas não têm dúvida de que houve delito, houve a prática do desvio do dinheiro público dessas 38 pessoas. Não foram 38, não, foi muito mais. Apenas essas 38 foram denunciadas pelo Procurador-Geral da República, o Roberto Gugel. O defensor do ex-deputado federal, Roberto Jefferson, ele traz um fato novo. Um fato novo que me parece que estava no imaginário de muitos, mas não estava formalizado. Ou seja, é a participação do ex-presidente Lula. O advogado do Roberto Jefferson diz que Lula não apenas sabia, mas como comandava o esquema. Mas a denúncia do Ministério Público é no sentido de que o comandante era o Zé Dirceu. Qual a impressão que você tem, João? É muito difícil o presidente da República, o chefe da nação, o líder político do PT,
até então, e até hoje o Lula continua sendo o grande líder político do PT, muito difícil que o presidente da República, naquela ocasião, não conhecesse de tudo aquilo que se passava politicamente e os destinos do que se fazia dentro da Casa Civil, dentro do seu gabinete, os acordos políticos que se faziam. É impossível então você acredita no que o advogado do Roberto Jefferson falou e outros advogados, inclusive? Eu acredito sim. Eu vi outras defesas interessantes. Eu assisti a defesa, se não me engano, do deputado Romeu Queiroz. Foi uma defesa muito inteligente também, onde ele colocou isso de forma muito clara e objetiva. Não tem a menor dúvida que o presidente da República conhecia, o presidente Lula conhecia absolutamente de tudo que se passava ali. E é pena que ele realmente não foi denunciado pelo procurador por questões, obviamente, de políticas. E aí a gente fica sabendo, em dúvida se todos que deveriam ter sido denunciados, como o Solano falou agora há pouco, se só seriam os 38 ou deveriam ser mais. Nesse caso, uma frase: colocaram a raposa na porta do galinheiro. Bem, o julgamento do mensalão do PT continuará, né? Nós teremos aí o voto, né? Inicialmente o voto do relator, que no caso é o ministro Joaquim Barbosa. Pela ordem, possivelmente teremos logo depois o voto do ministro Lewandowski, que é o revisor. Me parece que já houve uma decisão no sentido de que seja permitido ao ministro César Peluso, que se aposenta compulsoriamente dia 3 de setembro, para que ele possa antecipar também o seu voto. E vamos continuar acompanhando esse julgamento, que é o julgamento talvez mais ruidoso, mais esperado pela sociedade, julgamento feito pela nossa Suprema Corte. Esperamos efetivamente que a Suprema Corte possa dar a resposta que a sociedade espera. E o que a sociedade espera é que seja feita justiça. O que nós queremos, então, aqui agora é agradecer ao João Zisma, né, por participar desse bloco. Ele participará do próximo bloco também. Agradecer ao nosso amigo Luiz Solano, né, companheiro de todas as horas, que está aí sempre conosco, já participou do primeiro programa, participa deste segundo, participará de todos, né, se dispuser de tempo, né? E agradecer a você, para que tenha só um pouquinho mais de paciência, que nós vamos encerrar esse bloco e daqui a 1 minuto retornamos com o esporte no Distrito Federal. Existem fluidos indispensáveis para a manutenção da vida. Mas quando o nível baixa, a situação fica crítica. Isso é tão preocupante quanto o banco de sangue sem estoque. Por isso, a sua doação é fundamental para o banco de sangue não ficar assim, vazio. Você é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Fundação Hemocentro de Brasília. Bem, estamos de volta agora com o Tribuna Livre, né? E agora o quadro nós temos um novo quadro, né, no programa Tribuna Livre. Nós temos agora um quadro dedicado ao consumidor, ou seja, temos 1 minuto com o consumidor. E para responder as perguntas do consumidor, temos aqui o nosso grande amigo José Vieira, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal. E também ao nosso lado temos a Bruna Medeghini, né, que muita gente já pedia, né, para participar aqui do nosso programa. E a Bruna vai ajudar muito o doutor José Vieira, né, e esse nosso quadro, no sentido de receber, né, as mensagens, né, as perguntas que você pode formular pelo nosso e-mail. Mas quem vai falar sobre isso é a Bruna e depois o doutor Vieira. Bruna. Então, gente, podem me enviar o e-mail para o tribunalivrerr@gmail.com, que eu vou repassar imediatamente para o doutor Vieira.
Muito bem, doutor Vieira, e o senhor, do alto aí dessa presidência da Comissão dos Direitos do Consumidor, de defesa dos direitos do consumidor, e não podemos esquecer que você também foi vice-presidente do PROCON do Distrito Federal e tem uma vida, né, boa parte da sua vida dedicada à defesa dos direitos do consumidor. É verdade. O que mais preocupa o nosso cidadão, o nosso consumidor, são os planos de saúde. Os planos de saúde, eles procuram abusar muito no que diz respeito às cláusulas abusivas. O cidadão vem pagando um plano de saúde e, ao completar 60 anos ou 70, aquele preço dobra e muitas vezes até triplica. Não pode, viu, cidadão consumidor, os tribunais estão anulando todas essas cláusulas abusivas de que quando você completa uma idade de 60 anos, os planos de saúde fazem um reajuste verdadeiramente abusivo. E tenha cuidado ao completar essa idade. Agora, tem que ter uma distinção. A pessoa precisa já vir pagando o plano de saúde para não ter esse reajuste. Agora, a pessoa que tem 60 anos e vai fazer um novo plano de saúde, aí é diferente. Eles é obrigado a pagar do jeito que a operadora planeja. Muito bem. Doutor José Vieira é o nosso consultor para os direitos do consumidor. Todos os programas que vão ao ar aos sábados, de meio-dia a meio-dia e meia, ele estará 1 minuto aqui conosco para responder todas as perguntas que você queira formular. Como já viram, é só mandar o e-mail para o nosso programa Tribuna Livre, nesse e-mail que está aí embaixo da sua tela e que a nossa Bruna já falou. Ela vai selecionar todos os e-mails e vai passar para o doutor Vieira, que no sábado seguinte estará aqui respondendo a você conforme foi perguntado. Bem, agora nós vamos para um pequeno comercial e daqui a 1 minuto estamos de volta com Tribuna Livre. Existem fluidos indispensáveis para a manutenção da vida. Mas quando o nível baixa, a situação fica crítica. Isso é tão preocupante quanto o banco de sangue sem estoque. Por isso, a sua doação é fundamental para o banco de sangue não ficar assim, vazio. Você é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Fundação Hemocentro de Brasília. Bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco e agora vamos falar de esportes. Temos aqui ao nosso lado, continuando conosco, o jornalista, articulista, político João Zismo, né? E temos o Renato Motterani, né? Que é fisioterapeuta, nosso convidado especial. E o Renato pode nos contar muitas coisas, né? Porque o Renato é fisioterapeuta do Ceilândia Esporte Clube, né? Que é o campeão da cidade. Atual, né? Campeão. Está aí classificado praticamente, né? Para a fase seguinte da Série D, né? E o Ceilândia tem o craque de Brasília, né, que é o nosso Dimba, né? O Dimba, inclusive, teve uma séria lesão e me parece que você teve uma participação importante na recuperação do Dimba. Então, Renato, eu queria que você começasse falando, né, um pouco sobre a recuperação do Dimba, né? Bom, obrigado pelo convite, Ribeiro. No início do campeonato Candango, podemos dizer assim, o Dimba teve uma sequência de lesões que começaram a afastar dos jogos, né? E não estava tendo um relativo sucesso no seu tratamento. Foi quando ele entrou em contato comigo e pediu para fazer parte da equipe do Departamento Médico do Ceilândia, onde de alguma maneira a gente pudesse auxiliar no retorno dele aos gramados, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com ele, graças a Deus a gente fez um bom trabalho. Ele teve uma boa sequência, tanto é que foi considerado, se não me engano, o melhor jogador do campeonato e talvez um dos artilheiros do campeonato, né?
Não é peça difícil, né? fundamental. Porque jogar bola a gente claro, sabe que o Dimba sabe, né? É verdade. É. E peça fundamental no título, né, para o Ceilândia esse ano. O Ceilândia vai ser o nosso representante, né? Na fase seguinte da Série D. Né? O Estamos Ceilândia encaminhando tem para uma isso. excelente campanha, né? E deve pegar na fase seguinte, já começa o sistema de mata-mata, é isso? Exatamente. É outro campeonato, é né? outro campeonato. Muda, né, um pouco a muda totalmente a característica do campeonato, porque aqui você tem a primeira fase, né, que é onde você tem jogos de ida e volta, tem o primeiro e o segundo turno. O mata-mata é jogo de ida e volta, mas se você não fizer um jogo bem, em 30 segundos, Renato, e por que o fracasso do Sobradinho? Ribeiro, eu como não estive lá, eu não posso falar muito do Sobradinho. Infelizmente, o Sobradinho não alcançou esse sucesso. Provavelmente eu, uma pessoa de fora do Sobradinho, poderia acreditar a falta de tempo que eles tiveram na preparação, porque eles foram convidados a participar em cima de uma hora para outra. Só entra no ônibus, veste a roupa. Quase isso. Então não teve aquela preparação suficiente para... Não tem muita política no meio, não, do Sobradinho? Olha, aí, rapaz... Eu acho que tem alguém lá... Deixa essa bola dividida com o João, que acha bonita política. Tem muita estrela lá dentro daquele Sobradinho, eu tenho a impressão Como que eu não faço parte, aí eu não posso te dizer. Tá lá, vamos discutir. O que importa é que o Ceilândia tá bem, né? A gente joga amanhã, se não me engano, às 16 horas em Dourados, Mato Grosso do Sul. E se a gente, pelo menos, empatar, a gente já está... Um pontinho já é suficiente para deixar, se eu não me engano, em primeiro lugar na chave. Que beleza. Parabenizar o Ceilândia por essa ótima campanha, né? Lamentar a péssima campanha do Sobradinho. O Brasiliense também está com muitas dificuldades na Série C, mas com certeza, se esses times conseguirem manter seus elencos, manter seus treinadores, podemos ter um campeonato candango ano que vem muito melhor do que o que foi este ano. E nós estamos precisando disso. Precisamos disso. E vamos dedicar um bloco do nosso programa, oportunamente, para discutir um pouco essa tragédia que foi a nossa participação nas Olimpíadas em Londres. Nós tivemos aí um resultado, inclusive, inferior ao resultado que obtivemos nas Olimpíadas de Atenas, né? E, lamentavelmente, nem o futebol brasileiro, que todos nós depositávamos, né, todas as esperanças de uma medalha de ouro, nem ele conseguiu. E eu não poderia deixar aqui de registrar que a primeira medalha de ouro conquistada pelo Brasil em Londres, evidentemente, que foi conquistada por uma piauiense, né? Uma piauiense que, no judô, né, conseguiu essa primeira medalha. Então eu quero, Renato, agora agradecer a sua presença, agradecer ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Agradecer também muito ao João Zisma pela sua participação nos 2 blocos e dizer a vocês que o nosso programa, ele voltará no próximo sábado de meio-dia a meio-dia e meia aqui na TV Brasília. E não esqueça a promoção, pode mandar para o nosso e-mail, que está aí embaixo da tela, né? A nossa enquete. Qual clube será o campeão brasileiro de 2012? Eu já dei o meu palpite. O meu palpite é que será o Fluminense. Mas, se você discorda ou se você concorda, mande também o seu palpite, porque o prêmio será uma camisa do time campeão, né? Então, fica aqui no ar, você pode participar até o dia que antecede, o sábado que antecede a última rodada do Brasileiro, que, salvo engano, acontecerá dia 3 de dezembro, não tenho bem certeza, mas você pode participar e ganhar essa camisa do seu clube de coração, ainda mais o seu clube sendo campeão, né? Bem, agora, então, nós nos despedimos, agradecemos a vocês e vamos, né, saborear um bom almoço lá no Esquina Mineira, lá do Cleiton, que fica ali na 704, 705 Norte. Um abraço para o Cleiton também. Tá certo, vamos lá, vamos almoçar com o Cleiton, né, meus amigos? Então, uma boa tarde para vocês e, se Deus permitir, no sábado que vem, de meio-dia a meio-dia e meia, estaremos novamente com vocês.